Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã de estudo. É sempre uma alegria nós podermos estar conectados aqui através do canal do Grupo Rita de Cássia no YouTube, mas sobretudo reunidos às vibrações da nossa casa, aos corações amigos, para refletirmos um pouco mais acerca dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, já envolvidos nessas vibrações fraternais, vamos orar, agradecendo a Deus nosso Pai por mais esta oportunidade e rogando a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, a Rita de Cássia, patrona de nossa casa, um envolvimento amoroso, que pacifique as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos extrair o melhor proveito das reflexões que nos serão trazidas. Que assim seja. Bom, meus amigos, o tema que nos foi proposto pela casa está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens 5 a 8. E esse capítulo 14 traz uma particularidade interessante. Kardec escolhe para o título do capítulo um mandamento da lei de Deus recebido por Moisés, que consta originalmente do Antigo Testamento, e transcreve logo na abertura do capítulo a menção a esse mandamento feita por Jesus no Novo Testamento. Então, o capítulo 14 nos mostra na prática que o Cristo não veio destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. E ressalta para nós a importância das 3 revelações, de como as verdades espirituais foram sendo trazidas ao longo do tempo e aprofundadas de acordo com o grau evolutivo da humanidade. Esse mandamento da lei de Deus, ele é o único que traz uma promessa. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, logo no início do capítulo 6, nos alerta nesse sentido. Ele nos diz: honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa, para seres feliz e teres vida longa sobre a terra. Percebam que as bem-aventuranças proferidas por Jesus utilizam essa mesma forma de estruturação, nos convidando a uma nova forma de sentir e agir para que alcancemos a verdadeira felicidade. Lá no Decálogo, os primeiros mandamentos se referem a Deus e logo em seguida vem honrar pai e mãe, nos trazendo uma ideia de ordem, porque tudo na natureza segue um espírito de sequência. Então, depois de honrar a Deus, a indicação é para que honremos pai e mãe. Ou seja, não conseguimos estabelecer uma conexão genuína, uma comunhão com Deus, se não honrarmos pai e mãe. Ao honrarmos pai e mãe, nós vamos aprimorando a nossa capacidade de amar a Deus a partir do momento em que reverenciamos aqueles que nos deram a vida, que nos oportunizaram a encarnação. Isso é tão importante que Jesus, governador espiritual do nosso planeta, ingressou na história da humanidade pela família. Por quê? Sendo a lei de Deus eterna e imutável, ninguém consegue encarnar num planeta de provas e expiações como a Terra sem ter um pai e uma mãe biológica. Diz-nos o benfeitor Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas se movimentaram nos arredores da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. Foi feito todo um planejamento no plano espiritual, onde foram escolhidos aqueles que auxiliariam o Cristo na sua missão. E todos esses colaboradores
se prontificaram a participar, cabendo a um espírito amoroso, infinitamente doce, que nós conhecemos como Maria de Nazaré, a tarefa de ser a mãe de Jesus. Ela conduziu os passos do Mestre até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade através do seu exemplo de amor. Conta-nos também Emmanuel, agora no livro Levantar e Seguir, que José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime escapa às nossas análises limitadas. E nos recordou que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a José. E aqui a gente relembra o episódio em que José foi avisado em sonho por um anjo para que levasse a sua família para o Egito, pois Herodes, sabendo do nascimento do Messias, o estava perseguindo e mandando matar todas as crianças até 2 anos. Então José atende a esse aviso do anjo, leva a sua família para o Egito e permanece lá até que novamente em sonho o anjo vem e diga para ele que eles já podem retornar para Nazaré. Emmanuel conclui dizendo que a José deve o cristianismo à porta da primeira hora. Ele passou no mundo dentro do silêncio de Deus, exemplificando a humildade, a dedicação ao trabalho e o amor à família. E Jesus honrou a seus pais, pois ele se manteve no seio familiar, se submetendo às tradições, ao respeito à família, até o momento em que ele foi exercer a sua missão. No livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos nos narra que após o episódio em que Jesus, aos 12 anos, demonstra toda a sua sabedoria ao conversar com os doutores do templo, Maria, preocupada com o futuro de seu filho, vai até o templo conversar com um sacerdote para saber se Jesus poderia estudar lá, buscando garantir a ele uma melhor preparação para a vida. No dia seguinte, sem que Maria tivesse comentado dessa sua ida ao templo, Jesus se aproxima dela e diz: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, Jesus se aproxima de José e lhe pede humildemente que o admita em seus trabalhos. E ele passou dos 13 aos 30 anos ao lado do seu pai, trabalhando na carpintaria. Com isso, Jesus nos ensina que o lar é a nossa primeira escola. É através da convivência doméstica que nós vamos moldando os caracteres para a vida comum. Se buscamos a paz no mundo, precisamos primeiramente construir essa paz em nossos lares, nos nossos núcleos familiares. Porque, se não aprendermos a viver em paz entre 4 paredes, como esperar que a sociedade viva em harmonia? Se não conseguirmos amar aquele que está mais próximo de nós, ali ao nosso lado, dia após dia, como amar a Deus que é imaterial? A família, portanto, é a célula máter da sociedade. Na questão 774 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos ensina que os laços sociais decorrem dos laços de família. Quanto mais apertados os laços de família, mais também o serão os laços sociais, e a sociedade como um todo progride. Eis porque quis Deus que os laços de família constituíssem uma lei da natureza,
para que os homens aprendessem, por essa forma, a se amar como irmãos. Então, esse mandamento da lei de Deus, de honrar pai e mãe, nos convida a dignificar a nossa família corporal, porque a evolução segue a lei de cooperação. Mas os nossos laços, eles não são somente biológicos e físicos, eles vão além. Eles são também laços transcendentes. E é exatamente isso que Jesus vem nos ensinar na passagem bastante conhecida: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? No item 5 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec transcreve para nós essa passagem narrada nos evangelhos de Marcos e Mateus, que nos diz: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderar dele, pois diziam que perdera o juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, meus amigos, para nós compreendermos essa passagem, nós precisamos recordar que uma das grandes mudanças de paradigma da primeira para a segunda revelação que Jesus nos trouxe foi justamente um Deus Pai infinitamente justo e bom, que não pune nem castiga, ao contrário, que acolhe os seus filhos e os ama incondicionalmente, construindo assim a ideia de uma fraternidade universal, de que somos todos irmãos em humanidade. E aqui a gente se recorda da forma como Jesus se dirigia a Deus, o chamando de Abba, que na tradução traz para nós o significado de papai, papaizinho, demonstrando assim uma relação de cumplicidade, de intimidade, de pertencimento. E é justamente esse o convite, a exemplificação que o Cristo traz para nós, para que nós possamos também manter esta relação com Deus, nosso Pai, e com o próximo. A oração do Pai Nosso, ela está calcada nessa noção de família universal, pois ela se apoia em um Pai único. O Cristo coloca Deus na posição de Pai de todos nós. Portanto, nessa passagem em que a sua família corporal foi lhe procurar e ele estava em pleno exercício da sua missão, atendendo ali aqueles irmãos necessitados do alimento espiritual, Jesus aproveitou a oportunidade para trazer o ensinamento da família universal. E por que isso? Porque toda a realidade humana, ela se move em órbitas fechadas. A paternidade, a maternidade, o lar, o amor humano se desenvolve em círculos fechados. E Jesus quis justamente abrir o homem para horizontes ilimitados, trazendo essa ideia de universalidade, de laços espirituais. Jesus nos traz uma nova leitura do mandamento, uma ampliação do honrar pai e mãe, não restringindo o cuidado somente ao círculo familiar, mas despertando a nossa responsabilidade social, a solidariedade, a alteridade, a virtude ativa da caridade para com todos. E um instrumento que Jesus nos ofereceu para realizar essa fraternidade universal é o amor.
um amor grande, um amor novo, um amor diferente daquele que habitualmente conhecemos. Jesus exemplificou na terra o modo de amar do céu, um amor inclusivo que engloba todos e não só os parentes e os amigos. Ele pede para que nós amemos o simpático e o antipático, que amemos também os inimigos e que o perdoemos se acaso ele nos fez algum mal. O Mestre sempre estará nos esperando entre as pessoas que desafiam a nossa capacidade de amar. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, nos ensinou o Cristo. Porque é assim que Deus Pai ama, que manda sol e chuva sobre todos os seus filhos, sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. No livro Consolador, perguntaram a Emmanuel na questão 342. A resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? E Emmanuel respondeu, o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita a um ambiente particular, mas ligada a um ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Nesse sentido, Kardec vem aclarar o nosso entendimento acerca desse ensinamento de Jesus, que por vezes parece mal compreendido, nos trazendo no item 8 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a parentela corporal e a parentela espiritual. A família corporal serve de base para a construção de uma família maior, de uma família espiritual. Na família consanguínea, através da convivência, nós vamos treinando a nossa capacidade de nos preocuparmos com o próximo, vamos diminuindo o nosso egoísmo, aprendendo a dar atenção, a dividir, a conviver com o diferente de nós, a aceitar as pessoas como elas são. O lar, portanto, é a escola que Deus criou para que nós pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de diferentes formas. A amar como pais, como filhos, irmãos, avós, tios, primos, todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Desenvolvendo assim a sensibilidade, a paciência, a compreensão, a indulgência, o perdão, a cooperação, para que, ao convivermos em sociedade, saibamos nos relacionar com maior amorosidade, de maneira mais solidária, mais justa, buscando o bem comum. E aqui é importante ressaltar que as famílias que se formam na Terra não se formam ao acaso. Não há improvisos na lei divina. Assim, os espíritos que se unem através da família corporal, além de obedecerem à lei de afinidades, que se define pela similitude no campo dos pensamentos e dos sentimentos, unem-se também em decorrência da justiça divina, para que, através do convívio no seio familiar, consigam construir ou refazer os laços que porventura tenham sido desfeitos em existências pretéritas. Tudo isso com vistas ao aperfeiçoamento de cada um. Não são os laços consanguíneos os verdadeiros laços de família,
mas sim os da simpatia e da comunhão de ideias, que fazem com que os espíritos permaneçam ligados antes, durante e após suas encarnações. Então, o nosso desafio é transformar os laços corporais em laços espirituais, ampliando assim a nossa família espiritual até que alcancemos a grande família universal. Por quê? Mais importante do que a forma é a essência. Quantas vezes ao longo da vida não encontramos pessoas que são verdadeiros pais, mães, irmãos para nós, sem, no entanto, estarmos ligados pelos laços biológicos? E nós também, muitas vezes, exercemos esse papel em relação aos outros. E é muito interessante que isso não acontece somente quando estamos encarnados, mas também no plano espiritual. No livro Nosso Lar, André Luiz, logo depois que se recupera do período que passa hospitalizado, quando chega a essa colônia, ele meio que fica sem saber para onde ir, pois a sua mãe estava numa colônia superior a Nosso Lar e o seu pai, por outro lado, estava numa região inferior. Então, o Lísias, o enfermeiro que estava cuidando dele, demonstrando uma afeição fraternal, o convida para ir para sua casa. E a dona Laura, mãe de Lísias, meio que adota André Luiz naquele momento como filho, trazendo para ele orientações preciosas, demonstrando assim a vivência desse ensinamento da família espiritual, da fraternidade universal. Foi o que Jesus quis tornar compreensível quando disse aos seus discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços espirituais, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até porque o Cristo ele já vivenciava essa fraternidade universal. A escolha dos seus discípulos é um grande exemplo disso. Jesus não escolheu seus parentes ou pessoas do seu convívio. Ele escolheu homens comuns do povo, demonstrando a importância de ampliarmos os nossos laços de afeto para além da nossa família corporal, buscando a humanidade como um todo, já que somos todos filhos de Deus e, portanto, irmãos. Não são apenas os laços consanguíneos que nos unem uns aos outros. Antes do vínculo genético, nós temos os vínculos espirituais com a família de Deus. E, se aprofundarmos o olhar nesse ensinamento trazido por Jesus, nós vamos perceber que em momento algum ele desconsiderou Maria. Muito ao contrário, ela passa a ser reconhecida não só como a sua mãe do ponto de vista corporal, mas também como integrante da sua família espiritual. Lembremos que Maria aceitou a missão anunciada pelo anjo Gabriel para ser a mãe de Jesus. Disse-lhe Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E assim ela realizou a vontade de Deus, demonstrando um grande amor fraterno, demonstrando um exemplo de universalismo. E Jesus mostrou o quanto amava Maria. Até ele honrou sua mãe até no seu momento de maior sofrimento. Quando pregado na cruz, ele encontra forças para virar o rosto em direção a ela e a João, seu discípulo, e dizer: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Vejam que a palavra mulher, utilizada por Jesus, retira Maria
de um papel materno limitado, abrindo uma maternidade sem fronteiras. Jesus entrega uma mãe à humanidade. Esse é o grande ensinamento da família universal, dos laços do Espírito. Essa passagem, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ela abre para nós outros caminhos interpretativos que nos auxiliam no nosso desenvolvimento espiritual. Jesus estava dentro da casa. Isso nos remete à ideia do reino de Deus, que foi o tema central da pregação de Jesus. Ele nos ensinou que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ele não está circunscrito a um espaço físico, mas está dentro de nós, em nossos corações. Para construirmos esse reino, precisamos nos voltar para dentro, para buscar a conexão com a nossa centelha divina. E nós fazemos isso através do sentimento. O coração é a mais alta de todas as capelas. E como nos afirma o benfeitor Emmanuel, no sentimento reside o controle da vida. Precisamos nos manter conectados à fonte da vida para que o amor de Deus flua através de nós. Um amor que nos convida a sermos os primeiros a amar, porque ele é desinteressado. Ele não espera que o outro ame, ao contrário, ele toma a iniciativa como o próprio Cristo fez. Lembremos o que ele nos disse. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos amou primeiro, assim como Deus também nos ama. O amor é o sentimento que nos une e que nos liga a tudo e a todos. É a ponte que nos une a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Mas todo amor demanda ação. É preciso vontade para conseguirmos aprimorar a nossa capacidade de amar, para conseguirmos adentrar a casa. Porque muitas vezes estamos voltados para a vida exterior e esquecemos que somos espíritos imortais vivenciando uma experiência material. Da mesma forma que havia uma multidão que dificultava a entrada na casa em que Jesus estava, há uma série de fatores que criam obstáculos à nossa transformação íntima. Fragilidades que ainda se encontram arraigadas em nosso íntimo, assim como hábitos e comportamentos que já não nos servem mais. Quando nos afastamos do amor, ficamos do lado de fora da casa. E isso implica para nós a experiência da dor e do sofrimento. Para adentrarmos a casa, precisamos despertar a nossa consciência. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, nos convida a não nos conformarmos com esse mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. E para isso, precisamos de silêncio, fazer calar as nossas angústias, as nossas queixas, as preocupações, para que possamos ouvir a nossa voz interior, a fim de nos comprometermos com o processo de autoconhecimento. É fundamental que possamos nos libertar do homem velho e trabalharmos na construção do homem novo. Muitos de nós já conhecemos as leis espirituais, mas às vezes o que nos falta é vivenciar a lei divina no nosso dia a dia, na vida de relação. Jesus propôs novas bases para a compreensão e relação com o Criador.
Ele nos demonstrou, através da sua própria vida, o caminho para que nós pudéssemos encontrar um Deus Pai de infinito amor, que não está distante de nós, muito ao contrário, está bem próximo de nós. Para abrirmos as portas desse reino, precisamos transmutar os nossos sentimentos egóicos, substituindo-os pelas virtudes essenciais. E assim encontraremos em nosso próprio interior o verdadeiro tesouro, a felicidade reservada àqueles que buscam se aproximar de Deus e da sua justiça. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus como? Pessoalmente? Não, porque Deus é imaterial. Verão o reflexo do amor puro de Deus nas criaturas, no próximo, porque Deus é amor. E quando conseguirmos enxergar a Deus no semelhante, amaremos não só a Ele, mas também ao próximo como a nós mesmos. Nesse momento, estaremos em perfeita sintonia com as leis divinas e faremos parte da grande família universal a que Jesus nos convidou. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é minha irmã, meu irmão e minha mãe. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso irmão mais velho, por esses ensinamentos de amor, por nos mostrar o caminho a seguir para que possamos construir laços espirituais, para que possamos ampliar a nossa rede de apoio, a nossa rede de proteção, para que juntos possamos evoluir e buscar a nossa iluminação espiritual. Abençoa, Jesus, os nossos lares, nos dê equilíbrio, esperança, para que possamos participar como verdadeiros irmãos desta grande família universal. Fica conosco, Jesus, nos proteja e nos ampare, agora e por todo sempre. Que assim seja. Muita paz, meus amigos.